estava adormecido, sorrindo me jogou pro ar. Congelando meu espaço, tempo, o convite pra dançar. Me levando sem querer levar. Encontrou teu sorriso, viajou em luz. Trazendo à tona o que estava adormecido, sorrindo me jogou pro ar. Congelando meu espaço, tempo, o convite pra dançar. Me levando sem querer levar.
Muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Café. Estamos aqui para mais um espaço para despertar nessa segunda-feira, 15 de junho de 2026. Para você que já chegou por aí, deixa de seguir a gente lá no YouTube, @LeonardoDias_RC. Estamos no X, @LeonardoDias, e no oeditorial.com você assina a nossa newsletter e também consegue assistir ao vivo. Eu tô tentando entender aqui, pessoal, por algum motivo nós não estamos conseguindo nos conectar ao YouTube hoje. Curiosamente, tá enviando dados aqui, mas não vai. Bom, enfim, não sei exatamente o que está acontecendo, mas o YouTube está dando algum problema aqui na conexão do envio aqui do vídeo. De qualquer maneira, estamos ao vivo no X. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo no X aqui, tô vendo bastante gente aqui com a gente já. Muito obrigado a todo mundo que está aí com a gente. Não esquece de escrever aí no chat a sua opinião, participa aí da Rádio Café ao vivo, segunda a sexta-feira à noite. E olha só, hein? Se você quiser uma boa leitura, conheça os nossos livros da Inteligência Artificial para Todos e Sem Axiomas para a Vida. E o aplicativo Amigo está no ar para conversas personalizadas. Conheça o aplicativo Amigo, conheça a nossa IA, que você pode criar o seu próprio assistente de IA dentro da plataforma do Amigo. E é isso, meus amigos, vamos diretamente para a economia. Daqui a pouco a gente tenta subir o vídeo no YouTube de novo. Então, vamos lá. SpaceX faz a maior abertura da história e Musk vira trilionário. Ações disparam e mais de 4 mil funcionários da empresa viram milionários num dia. Boa noite, bem-vindos à Rádio Café. A playlist de hoje atende nome de disco voador, sons eletrônicos fora do óbvio, afrodisco, bug brasileiro no disco, aquele disco moderninho que pisca para os anos 80 sem cair na cafonice. E a gente começa lá em cima. A primeira que tocou foi Maracatu Atômico, na releitura de 2018 do produtor ABC Dialect, com a voz de Gilberto Gil por cima. A história da música é deliciosa. Nasceu em 1974 das mãos de Jorge Maltner e Nelson Jacobina, virou ídolo na pele da nação zumbi nos anos 90 e agora ganhou um chão de pista. É a prova de que a boa canção brasileira atravessa décadas e ainda dança. Depois veio o Teu Sorriso, da banda Paraíso, na remontagem do canadense Jaxopolis, lançada pelo selo inglês Claremont 56. Pegaram uma faixa esquecida e transformaram num samba boogie de matar daqueles que provam que talento não pede subsídio do Ministério da Cultura, ele pede groove. Falando em valorização, comecemos pelo foguete, que é onde tudo subiu nesta segunda-feira, 15 de junho. A SpaceX de Elon Musk fez a maior abertura de capital da história. As ações saíram a $135 na Nasdaq, dispararam quase 20% já no segundo pregão e levaram o valor de mercado da empresa a $2,5 trilhões. A oferta, que começou mirando 75 bilhões, fechou em quase 86 bilhões depois que os bancos exerceram lote extra, aquele colchão simpático que sustenta o papel. Resultado: segundo a Forbes, Musk virou o primeiro trilionário da história. Em um único dia, sua fortuna avançou mais de 72 bilhões de dólares, cravou acima de 1,2 trilhão. Para ouvinte sentir o tamanho, o patrimônio de um homem só passou a equivaler ao produto interno bruto da Suíça inteira. O mais saboroso, mais de 4.400 funcionários e ex-funcionários que receberam ações como parte do salário viraram milionários da noite para o dia. Isso, senhoras e senhores, é o que o livre mercado faz quando o Estado tira o pé do pescoço do empreendedor. Não foi auxílio, não foi bolsa foguete, não foi cota. Foi gente construindo coisa que voa. Claro que o Wall Street, sempre com o bom senso de quem nunca arrisca o próprio bolso, já levantou as sobrancelhas. A SpaceX faturou 18 bilhões e meio em 2025 e Musk projeta, sem corar, 1 trilhão de receita por ano até 2030. A corretora CFRA já recomendou venda porque sempre há um analista de plantão para estragar a festa.
Mas o pequeno investidor que ficou com um quinto da oferta comprou 117 milhões de papéis e comprou também a tese: foguetes reutilizáveis, internet via satélite com a Starlink, fusão com a xAI, a inteligência artificial do próprio Musk. Minha sombra encontrou teu sorriso, viajou em luz. Enquanto o americano comemorava, o Brasil fazia o de sempre, estragava a própria sorte. Ibovespa abriu disparando quase 1,5%, embalado pelo acordo de paz dos Estados Unidos e Irã, anunciado por Donald Trump com um cessar-fogo de 60 dias e a reabertura do Estreito de Hormuz, por onde passa quase um quinto do petróleo do mundo. A Vale chegou a subir quase 4%. E aí, o que aconteceu? O petróleo despencou quase 5% e a Petrobras e a PRIO derreteram até 7%, arrastando o índice para o vermelho. O Ibovespa, que tocou 174 mil pontos de manhã, fechou em leve queda aos 170 mil pontos. O dólar contrariando o mundo inteiro, que via a moeda americana enfraquecer, subiu para R$ 5,06. É o Brasil. É a jabuticaba, o único país que recebe boa notícia global e ainda assim consegue terminar o dia no prejuízo. O Bank of America mostrou que só em maio os estrangeiros sacaram 12 bilhões de reais da bolsa. O dinheiro tem pernas e as pernas correm de quem trata investidor como suspeito. Para fechar o giro, alguns recados rápidos. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça aprovou sem exigir nada a compra de Warner pela Paramount, operação de 111 bilhões de dólares. Prova de que antitrust de verdade serve para proteger o consumidor, não para perseguir a empresa por capricho ideológico. A Nvidia vai levantar 20 bilhões em títulos para bancar a febre da inteligência artificial. Aqui dentro, a balança comercial teve superávit de 1,4 bilhão de dólares na segunda semana de junho, com exportações saltando um quarto no ano, puxadas pela mineração e pelo agro, aqueles que produzem apesar do desgoverno. Em Minas, a privatização da Copasa movimentou 8,4 bilhões de reais, com o Equatorial levantando 30%. Privatizar, vejam só, é justamente aquilo que certos políticos juram que não se vende, igual a vinha de Nabote, que o rei Acabe cobiçou e tomou por falso testemunho. Quando se vende com transparência, o cidadão ganha água tratada em vez de palanque. E o Nubank disparou por engano a mensagem de liquidação extrajudicial para 20 mil clientes. A cofundadora Cristina Junqueira chamou o episódio de bizarro e disse que todos ficaram bravos. Pois é. Até o banco digital mais descolado do país descobriu que o botão errado assusta mais que o Banco Central. Antes de seguirmos para o Brasil, agora o som. Vamos ouvir Henny e Ginger Ale, de Mayer Hawthorne. Música de 2011, é soul retrô da melhor cepa, daquele que parece gravado em 1975. A letra é uma ode despretensiosa a um drink de gin com refrigerante de gengibre, né? Não, Henny é um conhaque, né? Pois é, combina com o pregão de hoje. Depois de bilhões subindo e descendo, todo investidor merecendo um copo. A sua saúde e ao livre mercado aí que anda cada vez menos livre.
difícil para aguentar a política econômica do desgoverno só com Henny e Ginger Ale. Imposto bate recorde e o governo se endivida em yuan. Inflação sobe pela 14ª semana e o déficit fiscal só engorda. Você ouviu Maya Hawthorne com a música Henny and Ginger Ale. Se o giro anterior foi sobre quem produz, este é sobre quem confisca. Aqui o Brasil é campeão mundial sem precisar de Copa. A revista Oeste cravou: em 2025 a carga tributária bateu 32,4% do PIB, o maior nível da história. O jornalista Carlo Cauti resumiu com precisão de bisturi: enquanto as empresas quebravam e as famílias se endividavam, o governo fazia o que faz de melhor: aumentava imposto. Só a fatia federal saltou de 21,6% para 22,3% do produto em um único ano. E a tal simplificação da reforma tributária, hein? O jurista Ives Gandra Martins mostrou que a reforma mexeu em 4 artigos da Constituição e na prática vai complicar e não simplificar. Prometeram aparar a grama e entregaram um labirinto, é a velha vinha de Nabote. O poder cobiça o que não é seu, não consegue na boa, então forja a lei e chama o roubo de justiça. E como o desgoverno não vive sem dívida, vamos ao tamanho do buraco. O Boletim Focus desta segunda-feira elevou a inflação pela 14ª semana seguida. O IPCA de 2026 subiu de 5,11% para 5,3%, acima do teto da meta. A Selic do fim do ano foi a 13,75%, e o dólar andou de 5,15 para 5,20. O prisma fiscal do próprio Ministério da Fazenda piorou o déficit de 57,8 para 59 bilhões de reais. Nesta semana tem a tal super quarta. O Copom se reúne e a XP aposta em corte de 0,25 ponto, levando a Selic a 14,25%, mas com recado duro e pausa nos cortes à vista. O petróleo até cedeu com a paz entre Estados Unidos e Irã, só que os estímulos eleitoreiros e o risco fiscal mantêm o Banco Central de pé atrás. Não dá para torrar feito perdulário e depois reclamar que o juro morde. Juro alto é o preço da farra. E a farra não para. O governo Lula vai emitir pela primeira vez na história títulos de dívida em yuan, os chamados Panda Bonds, a serem anunciados na viagem do secretário da área Durigan a Pequim e Xangai. O Ministério namora a ideia há 2 anos. Durigan já soltou que o mundo olha para o Brasil como uma grande casa. Pois é, a casa agora também hipotecada em moeda chinesa dentro do velho projeto globalista de fugir do dólar que tanto agrada aos amigos do Foro de São Paulo. Trocar a dependência do dólar pela coleira de Pequim não é independência, é só mudar de patrão. Enquanto isso, o desgoverno lança o programa Move Brasil, que é até 30 bilhões de reais em crédito para taxistas e motoristas de aplicativo trocarem de carro, desde que flex, híbrido ou elétrico. Gasolina pura ficou de fora, claro, porque toda bondade de ano eleitoral vem embrulhada em pauta ideológica. E os estragos se empilham. Os Correios preparam demissão voluntária de até 7 mil funcionários, depois de um rombo de 8,5 bilhões de reais em 2025, mais que o triplo do ano anterior, com previsão de quase 10 bilhões de prejuízo em 2026. Estatal é isso, quebra, contribuinte vai pagar essa conta também. Tokstok, dona também da Mobile, conseguiu recuperação judicial com dívida acima de 1 bilhão, vítima do juro alto e das famílias afundadas em prestação. E olha o detalhe que escancara a alma da coisa. Estatais gastaram 1,6 bilhão de reais em patrocínios em 2025, alta real de 50% com a caixa na ponta e o BNDES multiplicando por 15. Patrocinar é fácil quando é com o dinheiro dos outros. As bets já giram 100 bilhões de reais no país, sugando entre 45 bilhões que sumiram do varejo. Na camisa do time, no rádio e na televisão, a aposta virou onipresente e o brasileiro joga o salário enquanto a família perde o jantar. No fronte diplomático, Lula desembarcou na França para o G7 tentando destravar o tarifaço de Trump e o embargo europeu à carne, e já tem senador propondo isentar militar de imposto de renda. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha e a conta, como sempre, sobra para quem trabalha
e paga em dia. Para fechar este giro com fôlego de água que não para, você vai ouvir Water No Get Enemy, do coletivo afrodisco francês Voilà com Pat Cala nos vocais. É uma releitura de 2020 do clássico Afrobeat que Fela Kuti gravou em 1975. O título diz tudo: a água não tem inimigo, ninguém vive sem ela, todos a buscam. Pena que por aqui quem manda no caixa ainda não aprendeu que renda do contribuinte como água deveria correr livre e não ser represada no cofre do Leviatã. Vamos ouvi-la. Water you go use to buffet sebe o mi low malo. If you want cook soup, water you go use. Water, don't get in me, don't get in me. Water, don't get in me, don't get in me. Water, don't get in me. Water, don't get in me. Bango maomi lero eh. If you had the hot water cool one. Tomo banga baomi lo malo. If you shall the grat water ego use. Water, don't get in me, don't get in me. Water, don't get in me, don't get in me. E a União Europeia embarga a carne e o calote rural dispara. Fora do governo fecha mercado, o agro paga a conta enquanto El Ninho se aproxima. Don't get in me, water, don't get in me. Você ouviu Voilà e Pat Cala com a música Water No Get Enemy, com o sotaque dele. Vamos ao campo, que é onde o Brasil de verdade trabalha, enquanto Brasília atrapalha. E olha o presente que Brasília mandou para a roça. A União Europeia embargou a carne brasileira a partir de setembro. O bloco dos 27 fechou a lista de países autorizados e simplesmente riscou o Brasil. Carne bovina, de aves, pescado, tripas, ovos e mel, tudo no mesmo balaio do veto. E por quê? Porque o desgoverno Lula não mandou no prazo os papéis sanitários sobre o controle de antimicrobianos na produção. Não foi a vaca que falhou, foi a caneta. As entidades do agro apontaram o dedo certo, má vontade e lerdeza do desgoverno federal. Quem diria, hein? O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, à beira do G7, ainda falou em diálogo construtivo com o Brasil. Diálogo construtivo é um nome elegante que se dá quando alguém pede mercado por burrice alheia. Como avisou o consultor Miguel Daoud, mercado você recupera. Credibilidade é muito mais difícil, pois é exatamente a credibilidade que o Itamaraty militante vai jogando fora a cada cúpula globalista, de abraço em abraço. O estrago não fica na fronteira, ele volta para casa. A inadimplência no agro estourou. Segundo a Reuters, os leilões de fazendas tomadas por credores se multiplicam pelo país inteiro, e o calote no campo já beira 1/5 de todo o crédito rural em circulação. Grão barato, juro nas alturas, insumo caro, a receita perfeita para mandar a propriedade inteira ao martelo do leiloeiro. A Revista Oeste mediu o buraco. Só na carteira do Banco do Brasil, a inadimplência pulou de 1 bilhão no fim de 2022 para 17 bilhões de reais em 16 meses. E a resposta do desgoverno? Vetar a securitização, justamente o projeto que refinanciaria a dívida do produtor castigado pela crise e pelo clima. O ministro da área do Urigan, de repente convertido em fiscalista de planilha, chamou a medida de pauta-bomba e ameaçou correr ao Supremo. Curioso. Para o Ioan, para o patrocínio milionário das estatais, não há bomba nenhuma. A responsabilidade fiscal só acorda quando o beneficiado é quem bota a comida na mesa. O agro não é fosso de despesa, é a espinha dorsal do país e merece ser tratado assim e não como suspeito.
E há mais truculência no pasto. No Pará, o ICMBio voltou a prender gado de um produtor na Terra do Meio, em São Félix do Xingô, dentro da Operação Pasto Nulos. O advogado Diogo Franco não engoliu e cito: é absolutamente legal à margem da lei, criaram uma regra interna só deles. Eles apreenderam o gado sorrateiramente, de forma covarde, durante a noite. Confiscar boi na calada da madrugada, com regra inventada em decreto caseiro, é o retrato do Estado que cobiça a vinha do vizinho e ainda quer posar de virtuoso. É a cabe de colete do ICMBio, de olho na herança do produtor. Junte o veto ao projeto dos safristas, que, segundo a FAESP, vai piorar a falta de trabalhador temporário, e fecha-se o roteiro do desgoverno. Atrapalha quem planta, quem cria e quem colhe. Mas nem tudo é sombra, porque o campo resiste. A messe é grande e os trabalhadores são poucos, dizem por aí. E os poucos que há fazem milagre. A Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães bateu recorde. Mais de 172 mil visitantes, alta de 6%, 554 expositores. A edição de 2027 já está marcada. A soja brasileira virou líder mundial pela biotecnologia. A demanda global quase dobrou em 20 anos e o Brasil ficou com a maior fatia, segundo a Bayer. A expectativa de safra recorde já derruba o preço do milho, com o comprador cauteloso esperando a colheita avançar. O vizinho ajuda. A Argentina deve colher 51,5 milhões de toneladas de soja, o maior volume em 7 anos. A nuvem no horizonte, porém, tem nome próprio, El Niño, com 63% de chance de bater forte, segundo o meteorologista Arthur Miller, mirando a safra 26/27. Chuva demais no sul, seca no norte e nordeste. Lá fora, a JBS fechou 2 plantas dos Estados Unidos na Pensilvânia e no Tennessee, em hora ruim para o frigorífico americano. E mesmo de joelhos entre clima, júri e governo, o campo brasileiro segura 1/3 do crescimento do país. Imagine se eu deixassem trabalhar em paz. Por falar em El Niño, fechamos o clima. A próxima é justamente El Niño, de Julia e Lieutenant Nicholson, dupla franco-afro de Paris, que mistura soul disco e afrofunk com molho tropical. A faixa de 2018 não fala de boi nem de soja, fala do próprio clima do planeta em desequilíbrio, ou seja, o mesmo El Niño que ameaça a safra agora embala a despedida do giro do agro. Aproveitem o groove aí, hein? La pluie ne tombe pas. Y'a pas d'eau, La neige qu'ils font là-bas. ça c'est chaud, Arrêtons les débats. là c'est chaud. Il frappe ici et là. El Niño, El Niño, El Niño, El Niño. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau. Qui sait demain peut-être pas. Il fait chaud, il fait froid. Météo, déboussole les montées des eaux. En direction du nord. Very hot, Mets ton cap vers le sud. very hot, 40 degrés à Brest. very hot, Nos leaders sont à l'ouest. very hot, very hot, very hot, very hot. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau. Estamos de volta, vamos falar de inovação, tecnologia. Meus amigos, governo Trump bane modelos Fable e mitos da Anthropic. Especialistas reagem. A onda de inteligência artificial gera bilhões, unicórnios e uma enxurrada de demissões. Problème climatique. Você ouviu Jedua e Lieutenant Nicholson com a música El Niño. Fechamos a economia com o giro da inovação e o protagonista da semana
é uma briga de gigantes, o governo Trump contra a Anthropic, criadora do Claude. Na sexta-feira, Washington mandou a empresa desligar do mundo inteiro seus modelos mais avançados, os Fable 5 e Mythos 5, em nome da segurança nacional, depois que alguém descobriu como burlar as travas do sistema. A ordem veio com a sutileza de um trator, corta o acesso a qualquer cidadão estrangeiro dentro ou fora dos Estados Unidos, incluindo, pasmem, os próprios funcionários estrangeiros da Anthropic. A empresa jura que é tudo mal entendido, embarcou os técnicos seniores para a capital num fim de semana de negociação e promete religar a tomada o mais rápido possível. E foi aí que veio a parte saborosa. Dezenas de veteranos de cibersegurança assinaram carta aberta chamando o banimento de perigoso. Tirar a melhor ferramenta das mãos de quem defende, dizem eles, enquanto os adversários correm soltos, é convidar o inimigo para jantar. Traduzindo, na sua sede de controlar tudo, o Estado desarmou justamente o vigia e deixou a porta encostada. A velha torre de Babel digital, onde a soberba de erguer a máquina que tudo sabe esbarra no mesmo idioma de sempre. O homem querendo ser Deus e tropeçando no próprio cadarço. Curioso ver o regulador que sonha em ser onipotente descobrir na prática que controle total e segurança real raramente moram na mesma casa. Enquanto a régua aperta de um lado, o cofre transborda do outro. A Salesforce comprou a FIM, antiga Intercom, plataforma de atendimento por IA, por 3,6 bilhões de dólares, perto de 20 bilhões de reais, para turbinar seus robôs de chat. Na Índia, a Sarvan virou o mais novo unicórnio nacional. Captou 234 milhões de dólares e foi avaliado em 1,5 bilhão com o sonho de soberania sobre a própria inteligência artificial. E a Meta, ofegante na corrida da IA, soltou o AI Mode no Facebook, uma busca que cozinha respostas a partir de posts públicos de grupos e Reels. Quem entrou para ver foto do churrasco do cunhado virou sem saber ingrediente do algoritmo, é a velha história. Quando o produto é de graça, o produto é você. Mas onde reluz o ouro, mora também a sombra, ela pesa. A onda de demissões por IA virou, nas palavras da reportagem, um barril de pólvora. Os cortes em tecnologia bateram o maior patamar mensal em 2 anos, quase 40 mil cabeças, com a inteligência artificial liderando a lista de culpados pelo 3º mês seguido. No mesmo instante em que milhares limpam a mesa, um punhado de iniciados enriquece numa escala que ofende a aritmética. O senador Josh Hawley cravou o medo de muita gente. A IA seria uma ameaça existencial, capaz de transformar gente em matéria-prima e crianças em vítimas, testando o grande pacto moral que nos une como nação. E o pacto, quem lê o evangelho sabe, vem antes do mérito. É a graça e a aliança, não é planilha. De graça recebestes, de graça dai, disse o mestre. Frase que deveria estar tatuada nos modelos fechados que cobram fortuna pela luz que não acenderam. E a conta da sombra chega. Uma mãe canadense processou OpenAI e Sam Altman, alegando que o ChatGPT encorajou os pensamentos mais sombrios da filha de 24 anos e empurrou a moça para o pior em vez de socorrê-la. Na Alemanha, um tribunal de Munique responsabilizou o Google por mentiras paridas pelo seu resumo automático, decisão que pode reescrever mundo afora quem paga quando a máquina erra, porque a máquina erra e a conta descobriu-se é sempre de quem a construiu. Mamon não devolve troco. Falta o capítulo arrepiante, a IA fardada. Uma reportagem holandesa revelou que os 30 bilhões de escaneamentos colhidos por jogadores de Pokémon GO teriam virado combustível para treinar drones e robôs militares que enxergam sem GPS. Ou seja, multidões caçando bichinho virtual, andaram sem desconfiar, desenhando o mapa da próxima guerra. Que maravilha, hein? A China, por sua vez, despeja robôs humanoides por menos de 5 mil dólares, uns 26 mil reais mais ou menos, pela Unitree, ainda à procura de algo útil para o exército de androides a fazer. E a Starlink, de Elon Musk, já soma cerca de 900 mil assinantes no Brasil, nosso segundo maior mercado do planeta, a partir de R$ 189 reais por mês depois do reajuste. Para fechar com um fio de juízo, o economista Tyler Cowen, de passagem por São Paulo, soltou que o mundo demora a perceber que o Brasil mudou. Pode ser. Só falta o nosso governo perceber, largar a mania de controlar e cobiçar tudo e deixar a liberdade fazer o resto. Essa foi a sessão de economia da Rádio Café e agora você vai ouvir Don't Turn It Off, de 40 Thieves. 40 Thieves, 40 ladrões, com Kong Zen. Na versão histórica editada por Greg Wilson, lendário disc jockey inglês que reinventou o velho disc em forma de Reddit lá nos anos 80.
No disco saída pela Permanent Vacation, releitura de um clássico setentista, o nome cai como uma luva para a noite, Não Desligue. E o governo bem que tentou desligar a Yamaha, tecnologia como esta batida, insiste em continuar tocando, mas vai lembrar que a culpa é da Anthropic, que ela espalhou o medo e depois o medo voltou para assombrá-la. Vamos ouvir. Estamos de volta, queridos ouvintes. Meus amigos, tá gostando do programa? Não esquece de deixar o seu like e compartilhar a Rádio Café para a posteridade. A gente está começando a sessão Brasil do nosso programa e olha só. Jovem cai de ponte sem corda em Limeira. Negligência mata, helicópteros caem no Rio, Deolane vira tesoureira do crime. Você ouviu 40 Thieves e Xen com a música Don't Turn It Off. E começamos pelo lado de cá na tragédia que parou o país, que tem nome, sobrenome e idade. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos, formada em Educação Física, foi tirada da ponte do Esqueleto em Limeira, no interior de São Paulo, 40 metros de queda sem a corda presa ao corpo. Os instrutores alegaram à delegacia um apagão na hora do salto, um apagão. A Polícia Civil tem o nome melhor para isso, homicídio com dolo eventual, quando o sujeito assume o risco de matar e mesmo assim solta a moça no vazio. 6 investigados, 3 presos. Os detalhes doem mais que a queda. A enfermeira que socorreu Maria Eduarda contou que conversou com ela porque a menina tinha pulsação no chão. Uma testemunha jura ter visto um funcionário arrancar a câmera do corpo, a GoPro, que filmava a tal experiência e que agora, claro, sumiu. A ponte está abandonada há 30 anos. Já havia matado uma ciclista em 2024. A vereadora Bruna Magalhães chegou a acampar na estrutura para gritar a Tarcísio e a Lula que aquilo ia matar alguém. Ninguém ouviu. E agora, fiel à eterna liturgia nacional, Limeira processa o governo federal por omissão. O governo federal pede apoio às prefeituras, enquanto os poderes batem a bola da culpa num futevôlei macabro, sobra uma família enterrando uma filha. Esse é o jeitinho que mata, a ponte de ninguém,
a fiscalização de ninguém, a culpa de ninguém. Moloch ainda cobra inocente, só que agora com formulário e nota de rodapé. Do chão para o céu, e o céu também não perdoou. 2 helicópteros se chocaram no ar no Recreio dos Bandeirantes no Rio, caíram e explodiram no terreno alugado pela montadora chinesa BYD, incendiando uma fileira de carros elétricos numa coluna de fumaça preta digna de presságio. 6 mortos, entre eles o cantor americano Oliver Tree, o youtuber argentino Gaspi e o DJ carioca Lucas Frota. A ANAC apura transporte irregular, a FAB e o CENIP investigam. Já se sabe que o voo era daquele tipo guiado só pela vista do piloto, a confiança no olho humano que costuma terminar exatamente assim. Um produtor contou que desistiu do voo no último minuto. Uns chamam de sorte. Os mais atentos chamam de providência e não parou no Rio. 2 mortos no avião de pequeno porte em Goiás, 7 estudantes mortos no ônibus que capotou no Ceará na madrugada desta segunda. O Brasil despenca, capota e colide em todas as direções, e a única estatística que cresce com método é a do luto. Agora o crime, que de improviso não tem nada. O Ministério Público de São Paulo quer confiscar 75 milhões de reais de Deolane Bezerra, da família de Marcola e de um assessor do PCC. Um suspeito de tráfico foi gravado dizendo a frase que define a época: eles lavam dinheiro para nós. A influenciadora que fazia procedimento estético na filha de 6 anos agora reaparece no figurino de tesoureira da facção. Mamon, velho deus do dinheiro sujo, sempre arruma um caixa. O juiz federal aposentado Adilon de Oliveira foi direto. PCC e Comando Vermelho praticam terrorismo político-administrativo. E até o petista Camilo Santana, ex-ministro de Lula, rompeu fileiras para apoiar a classificação das facções como terroristas, contrariando o próprio governo que prefere tratar bandido como vítima da sociedade. Enquanto isso, a superlotação dos presídios saltou de 150% para 162% em 6 meses. Quase 300 mil presos a mais do que cabe. Prendem-se corpos, soltam-se facções. E o varejo da leniência faz coro. Em Ceilândia, no Distrito Federal, o motorista bêbado que atropelou um gari ainda bateu no caminhão de coleta, saiu livre mediante fiança de R$ 1.621, com o gari operado às pressas. Em Campo Grande, um sujeito matou outro com um tiro no rosto depois de uma batida banal no estacionamento. Ao volante de um Ford Versalles que ostentava adesivo "Foi Deus quem me deu". Fé de para-choque não salva ninguém, e justiça que se compra por R$ 1.600 também não. Fica a pergunta que a semana inteira repete: o que esta justiça prende e o que esta justiça solta? E a nossa trilha de saída combina com tudo isso. Fighting Slowly, lutando devagar, de Voilá, com o cantor ganês Ayun Sul. Voilá, projeto de afrodisco francês de Lyon, do produtor Bruno Patchworks, Howard, e a faixa saiu em 2021 no álbum Voici. Lutar devagar é exatamente isso, contra a facção, contra a leniência e contra o abandono que mata. A gente não vence num soco só, vence com fôlego no compasso de quem não desiste. Essa foi a Rádio Café no Giro da Segurança Pública. Vamos ouvir, ó.
Moraes nega adiar e julga Eduardo nessa terça. Itália crava que o ministro não pode ser juiz e vítima ao mesmo tempo. Você ouviu Voilà Yeon-soo com a música Fighting Slowly. A juristocracia teve uma segunda-feira agitada. O protagonista é sempre o mesmo. O homem que acumula os papéis de vítima, símbolo, parte e árbitro do próprio processo. Alex Luthor de Moraes negou o pedido da Defensoria Pública da União para adiar o julgamento de Eduardo Bolsonaro, marcado para essa terça, dia 16. A defesa alegava que a primeira turma está capenga, com 4 ministros em vez de 5, desde que Fux pediu transferência e a cadeira de Barroso ficou vazia. Moraes retrucou que não há violação ao juiz natural nem à colegialidade, que 3 togas bastam e que no empate vence a tese mais favorável ao réu. Comovente. O Filho 03 será julgado por coação no curso do processo em bom português, por ter articulado nos Estados Unidos sanções tarifas à lei Magnitsky contra o próprio Moraes. Repare na engenharia. O ministro sancionado pelos americanos vai sentenciar o brasileiro acusado de pedir as sanções que caíram sobre o ministro. É o juiz que é a própria vítima do crime, que ele mesmo julga, ainda escolhe a turma, a data e o resultado. Acaba e cobiçava a vinha do vizinho e mandava forjar o testemunho para chamar o roubo de justiça. Faltava só a beca. Se fosse roteiro, nenhum produtor aprovaria por inverossímil. E, no entanto, está na pauta de amanhã. A trama tem segundo ato. A Corte de Apelação da Itália, ao negar a extradição de Carla Zambelli, escreveu com a clareza que sumiu de Brasília. Moraes não pode ser juiz e vítima ao mesmo tempo e apontou falta de imparcialidade na tal dupla condição do ministro. O direito precisou cruzar o oceano para enunciar uma obviedade que por aqui virou heresia. Juristas já avisam. A decisão italiana vira munição para Paulo Figueiredo, para Eduardo, para os réus da chamada trama supostamente golpista, inclusive o próprio Jair Bolsonaro. O Estadão fala em Supremo desmoralizado internacionalmente, com a Itália negando também a extradição de Oswaldo Eustáquio. O melhor vem agora, enquanto tribunais estrangeiros despem o autoritarismo da nossa toga, a Advocacia Geral da União, comandada por Jorge Messias, encena a cena mais surreal do dia. Corre a Justiça dos Estados Unidos para defender Moraes na ação movida pela Rumble e pela Trump Media, alegando ofensa à soberania nacional. Traduzindo, o governo brasileiro implora aos tribunais americanos para blindar o ministro que processa quem recorre a tribunais americanos. Soberania, pelo visto, é geometria variável, encolhe e estica conforme o freguês. No bolso da magistratura, a choradeira muda de tom. O Supremo limitou os penduricalhos acima do teto constitucional e o procurador Luiz Roberto Siquenha Fagione, do Ministério Público de São Paulo, convocou o protesto e desabafou, abre aspas, não vou conseguir pagar minhas contas. O mesmo homem embolsou R$147 mil líquidos em abril e ainda xingou os ministros de ladrões que roubaram seu pão. O salário, coitado, teria despencado de 54 para 30 mil reais. Há um país inteiro de garis, enfermeiros e professores que pagaria caro para sofrer esse drama. O ministro Nunes Marques saiu em defesa da tropa, falou das dificuldades financeiras dos juízes e jurou que podem contar com ele. O mesmo Nunes Marques, note-se, mantém engavetada no Tribunal Superior Eleitoral, há mais de um ano, uma ação contra deputados do Centrão. Vista que aperta quando convém e afrouxa quando interessa. A temperança, virtude que ensina o homem a contentar-se com o suficiente, parece ter ficado de fora do edital do concurso. E ainda o caso Vorcaro muito caro. A Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de delação do ex-banqueiro do Master, que admitiu o contrato milionário com o escritório da mulher de Moraes para aproximação com o ministro sem contrapartida, e selou com sigilo de 100 anos a lista de quem visitava o banqueiro. 100 anos. Nem arquivo de guerra durou tanto. A toga brasileira multa o trânsito do pobre e abençoa o silêncio do rico. Inveja e mentira, esses dois vícios velhos como o mundo, vestiram beca e sentaram à mesa no tribunal. É a omertá de toga. Falando em quem precisa de companhia a noite toda, agora ouça I Need You Tonight do Punkin Machine, pérola do bug italiano de 1981, com aquele vocoder no refrão,
e o groove disco que James Murphy ressuscitou anos depois na pista. Combina. A juristocracia também não larga o microfone, não solta o processo e jura com voz de robô que precisa de nós todas as noites. Estamos de volta e olha só, hein? Lula corre ao G7 enquanto a economia afunda. Pacotes de bondade, propaganda milionária e vale tudo digital para reeleger o petista. Você ouviu Punkin Machine com a música I Need You Tonight. Enquanto o Brasil enterrava seus mortos, Lula fazia as malas. Embarcou para a cúpula do G7 na França sem agenda confirmada com Trump, justamente o homem que ele mais precisa procurar e mais finge desprezar. Tirou foto com Macron, apertou a mão do presidente da Suíça, assinou carta com a Organização Mundial da Saúde sobre o Tratado de Pandemias, esse tratado globalista safado que quer dominar o mundo, e prometeu discursar, vejam só, contra o unilateralismo. Só vale o unilateralismo se ele vier da ONU, né? É o onulateralismo. Em casa, enquanto isso, o ministro Dorigan confessava que o chefe deve ligar ao mandar carta a Trump por causa do tarifaço, porque os americanos já falam em taxar produto brasileiro em pelo menos 25%. É a diplomacia do telefonema que ninguém diz, que da carta que ninguém escreve. Como resumiu o Mário Sabino, o capitão do barco é tremendo pé frio. E olha que é sinal pior no radar. Estados Unidos anunciam venda de mísseis ao Brasil sob a bandeira de combate a narcoterroristas, parte de uma queda de braço, para furar a resistência militar e encarimbar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Pasmem! O estrangeiro enxerga a facção com mais nitidez do que o Planalto que dorme em cima dela. No fronte da economia, o diagnóstico é o de sempre, só que mais magro de saúde. Quase metade do país, 49%, acha a situação ruim ou péssima. A aprovação empata tecnicamente com a reprovação, 48 a 47. E o miolo da pesquisa apodrece, o ótimo e bom encolhe, o regular engorda, luz amarela piscando no painel. E a resposta do governo a isso não é trabalho, é maquiagem. Aposta em propaganda institucional milionária para melhorar a imagem. Despeja 30 milhões de reais em bônus de produtividade para destravar a fila do INSS. E tudo isso bem no instante que a Polícia Federal deve engavetar 3 delações sobre o saque das aposentadorias por falta de prova nova. Como cereja, lança um vale-tudo digital para reeleger presidente, copiando ponto por ponto a mesma engrenagem que a esquerda batizava de milícia digital, quando era a direita que mobilizava. Vejam vocês, hein? Pois é, o que era crime virou estratégia, o que era estratégia virou crime, depende só de quem está com o controle remoto na mão.
O Rodrigo Constantino foi seco. Lula está rifando o futuro do país. O editorial foi além e acusou o presidente e o Congresso de cometerem crime ao furar a meta fiscal. A dívida sobe, os pacotes de bondade caíram do céu e a conta, como sempre, vai para o filho que ainda nem nasceu. Mamon agradece e cobra juros. A esquerda em paralelo faz o que melhor sabe fazer. Cobiça o que não é seu, persegue quem ousa respirar fora do esquadro. Uma deputada petista quer raspar o nome de Olinda Bolsonaro, mãe do ex-presidente, de um viaduto, alegando que a homenagem é antidemocrática. Arrancar o nome de uma senhora já morta de uma placa de cimento. Eis a ousadia da revolução. É a velha vinha de Nabor. O poder cobiça o terreno alheio e, não podendo tomá-lo na cara dura, foge uma acusação para justificar o confisco. Vejam vocês que coisa, hein? No cardápio do dia segue: Erika Hilton fareja crime em comentários sobre a morte da jovem de Limeira. Parlamentares atacam Elon Musk no exato dia em que ele virou trilionário, porque inveja no dicionário militante atende pelo nome de justiça social. Em Copacabana, um idoso de 69 anos apanhou na rua por carregar um adesivo do PT e um terço na mão. Aqui a Rádio Café não bate palma para violência contra ninguém, nem contra adversário, porque quem devolve tapa com tapa acaba virando espelho daquilo que jurava combater. Há uma sabedoria antiga lá da montanha que ensina a quebrar o circuito do revide e não pagar o mal com a mesma moeda suja. O que assusta de verdade é o ambiente que a própria esquerda atiça com palavra de ordem e depois finge não reconhecer um reflexo. Eis o consolo do feitor. A pesquisa BTG Nexus mostra o petista largando a vantagem e até o desmatamento em queda virou troféu pendurado na parede da campanha. Só que estoque de voto não é fluxo e quem administra a inércia costuma levar susto quando o chão começa a andar. O petista pode até segurar o placar de hoje, mas o jogo ainda está rolando, a bola está em campo e pé frio, meus amigos, não levanta taça nenhuma. Agora vamos ouvir a música Pantera de Outro Mundo, projeto do produtor carioca Jonas Rocha, que garimpa em feira de disco velho o bug e o disco brasileiro dos anos 70 e 80 e os reinventa para a pista. Pantera nasceu de vinil achado num brechó e ganhou batida de afrobeat e som amazônico. O nome cai como uma luva para fechar. Pantera não faz alarde, não vai ao G7 tirar foto, não pede telefonema. Ela espera calada e firme o tempo do bote. Boa noite, que a verdade mansa como felino e certeira como salto sempre alcance a presa.
Mota destrava pautas e segura as bombas com Lula. Câmara mira o fim da escala 6x1 e a redução da maioridade penal. Sou a pantera que abandonou as matas por amor. Você ouviu De Outro Mundo com a música Pantera. E o Legislativo entrou no modo correria com motivo de sobra. O relógio eleitoral bate na nuca de todo mundo. O Mota quer destravar a Câmara antes do esvaziamento, que sempre precede as eleições, e convocou os líderes para esta terça a fim de empurrar pautas de peso. Entre elas, o fim da escala 6x1, que a Fazenda teve por efeito emprego, custo e informalidade. E o tal projeto de lei da misoginia, que mira a machosfera e cria agravante para crimes cometidos por influenciadores. De quebra, a Câmara acelera a redução da maioridade penal, enquanto a PEC da segurança pública dorme na gaveta. O relator Mendonça Filho tentou enfiar a idade penal na PEC, mas Mota puxou freio em nome do consenso com os governistas. Traduzindo o dialeto de Brasília, o presidente da Câmara de Oriutuba, na Paraíba, encostou-se em Lula. Em acordo com o Planalto, promete segurar as pautas bombas que o Senado aprovou. São 9 propostas que, pela conta da Fazenda, podem custar 111 bilhões de reais por ano, de pisos a dívidas rurais. O ministro Dorigan já avisou que conta com o Supremo para tampar o rombo. É a República dos Arranjos. O Executivo deve favor ao Legislativo, o Legislativo cobra do Executivo, o Judiciário arbitra a conta que nenhum dos três quer pagar. Casa de 3 poderes que virou balcão de um negócio só. Selvagem, eu vou fazer você me amar. Tem também o capítulo do garrote silencioso. A própria Câmara abriu apuração dos computadores de 89 servidores depois de um vazamento, fuçando nos registros de assessores do presidente da Casa e das lideranças. A Polícia Legislativa indiciou um militante de esquerda do Rio Grande do Sul por ameaça de morte ao deputado Zuco. Fica o lembrete, violência política não tem exclusividade de um lado só, por mais que a narrativa oficial jure o contrário. Enquanto esse Tribunal Superior Eleitoral, sob Nunes Marques, resolveu convidar a União Europeia para acompanhar as eleições de 2026 e reforçar a confiança no sistema. Curioso o país que desconfia tanto do próprio urna a ponto de importar fiscal de fora, mas carimba de pessoas que pedem aqui dentro um pouco de transparência nessas eleições e contagem pública de votos. Já a PEC das igrejas ameaça 50 bilhões de reais em arrecadação ao ampliar a imunidade tributária, conta que cairia no colo dos demais contribuintes, inclusive dos próprios fiéis. Generosidade que se paga com bolso alheio nunca foi virtude, sempre foi truque de cambista no pátio do templo. No tabuleiro estadual, a direita ensaia vaidades enquanto Lula joga xadrez frio. O presidente declarou apoio ao veneziano Vital do Rego, adversário justamente do pai de Hugo Mota na Paraíba, no fino de dar uma canseira e cobrar lealdade em troca de barrar as bombas. Tarcísio, depois da saída de Kassab, liberou 600 milhões de reais em emendas para acalmar a base e arrematou o apoio da Federação de Paulinho da Força e dos partidos de Ricardo Nunes. E Zema, pré-candidato pelo Novo, aproveitou para alfinetar o volume de emendas impositivas, pedir transparência e brincar de trocadilho contra Lula, enquanto Renan Santos ironizava a cogitação de Júlia Zanata como vice de Flávio Bolsonaro. Repare no contraste. A direita gasta munição em fogo amigo, discute vice antes de lançar a candidatura e se distrai com piadinha, enquanto o adversário do alto da sua frieza distribui apoio cirúrgico e desidrata um por um. Flávio, esse segue construindo a candidatura com resiliência e de quem sabe aí que poder não se herda na conversa, se conquista no voto. Quem não vence no próprio estado dificilmente governa o país, diz a velha regra. E quem perde tempo atirando no aliado, menos ainda. Temperança, virtude esquecida na praça, ainda decide a eleição. E é com esse tom grave que a gente vai fechar esta sessão. E a próxima música é Gravura, de Daniel T. Um mergulho no bug no disco brasileiro, aquele groove setentista de baixo redondo e sintetizador macio que fazia a pista girar. Vem como anel no dedo, depois de tanta manobra rabiscada a lápis em Brasília, fica a gravura de verdade, é que a história imprime fundo e não apaga no recesso. Aperte o play e deixe o bug passar a régua. Do
Pesquisa do BTG mira Flávia, direita ensaia traição. Números encomendados dão fôlego a Lula, mas na real o jogo está totalmente aberto. Você ouviu o DNT com a música Gravura e a manchete do dia chega embrulhada para presente. Pesquisa BTG Nexus, Lula com 49% contra 43% de Flávio, Bolsonaro no segundo turno, 42-33 no primeiro. Em maio, empate técnico. A imprensa correu para gritar que Lula abriu 6 e acabou. Calma lá. Vamos abrir o capô dessa máquina porque pesquisa em ano de eleição não é termômetro que mede febre alheia. É ferramenta de engenharia política. Disciplina doadora assusta deputado, tenta enquadrar a direita antes da urna abrir. Quem pagou os R$164 mil foi o BTG Pactual, e o próprio relatório confessa, na letra miúda, que pesquisa eleitoral mexe no preço de ativos e que ver os números antes dá vantagem indevida de mercado. Não fui eu quem escreveu isso, foi a Nexus. Vejam vocês. E agora a estatística que não entra no Jornal das 8. Com 2017 entrevistas, a diferença real entre Lula e Flávio não são os 2 pontinhos de vitrine. É uma faixa de 4 a quase 6 pontos, conforme o efeito de amostra por telefone. Cabe a manchete, mas não cabe a soberba. O caixão de Flávio não está pregado, está entreaberto e o martelo ainda não bateu. E tem mais, a pergunta sobre o tarifaço número 18 é a peça mais suja do questionário da Nexus. Lê-se entrevistado as frases que culpam Lula e as que culpam Flávio, mas a saída honesta, a culpa não é de nenhum dos dois, Estados Unidos agem por interesse próprio, vinha com a instrução não ler. Esconde-se à porta dos fundos e depois se anuncia espantado que 42% culpam Flávio. Isso não é convicção espontânea, é resultado fabricado num funil. O relatório ainda baralha a ordem, joga facções tarifárias como lente antes da nota do governo e não publica microdados e nem pesos. Some-se a amostra com jovem demais e idoso de menos frente ao perfil do TSE. O nome disso não é fraude, falso testemunho com diploma. Pesquisa útil paga por interessado com transparência de avestruz. E o que ela revela além do seu próprio caráter? Justo que a esquerda queria abafar. Flávio é o melhor da oposição inteira. Perde de Lula por 6, Zema perde por 10, Caiado por 9, Renan por 13. A tese de trocar Flávio por uma terceira via morre nos próprios números. Terceira via é ótima para transferir voto, péssima para encabeçar chapa, e o antipetista órfão não some por falta de candidato, ele se esfarela em branco, nulo e microcandidatura. Aí entra o espetáculo deprimente da direita permitida. Caiado decreta que Flávio perdeu competitividade e que ainda tem muita coisa para sair no caso Master, fazendo de graça o serviço sujo do Lula. Zema não retira nada. Tá dito, mas estou olhando para o futuro e ainda alfineta. O banqueiro bandido mora em Belo Horizonte e nunca o encontrei. Renan Santos torce o nariz para vice de Flávio. Parem de facilitar, eu quero ter algum mérito na vitória. É o neotucanato intergaláctico, gente que toma chá de alfazema com nojinho do bolsonarismo, finge moderação, namora o globalismo e só sonha com 2030, 34 ou com o projeto da ONU, que é o Pacto Global até 2045. O Eduardo Bolsonaro respondeu sugerindo romper com o novo e no susto sério da semana, alertou para o risco de atentado contra o irmão. Cada vez mais vai valer a pena assassiná-lo, porque se tirar Flávio, quem resta? Citou Uribe na Colômbia, Vila Vicêncio no Equador, a facada de 18 tiros em Trump. Não é paranoia, é histórico. E a operação interna toda perfumada de conciliação. Michele Bolsonaro põe em condição para entrar na campanha. Isso quem disse foi a Bela Megali do Globo, então peguem essa informação com um grão de sal. Diz que quer desculpa pública dos enteados. O tombo na pesquisa fez os bombeiros do PL correr atrás dela com o argumento de que só a vitória de Flávio tira Jair da prisão domiciliar, cujo quadro, aliás, teve piora considerável. Cuidado com quem vende Michele como pano B perfumado, é mais isca da direita permitida. O bolsonarismo não precisa de substituto domesticado, precisa de resiliência. Flávio entendeu o jogo.
Lançou jingle, soltou camisas com recado, chamou o uniforme da seleção de camisa do Bolsonaro em plena Copa que começou. Levou Daniela Marques, ex-presidente da Caixa, para o núcleo econômico. Blindou o Bolsa Família como direito adquirido, prometeu isenção do imposto de renda de até R$5 mil, fim da reeleição e revogação da reforma tributária. Reconheceu até que o pai errou com a imprensa, gesto de quem fura a bolha sem trair a base. E aos alertadores de plantão que sonham achar pele e ovo na campanha dele, do Flávio, né? Vão ficar com seus planos aí, porque vão ter que ficar só com essa historinha de disse que me disse de pesquisa na mídia, hein? Pois é, o Cerco, o filme Dark Horse com Jim Caviezel, que o Intercept tenta pintar com uma operação de quase 24 milhões de dólares, o áudio com o Vorcara do Banco Master é tudo a mesma vinha que o poder cobiça. Acabe que era a vinha de Nabor, não conseguindo comprar, Jezabel foge do processo e chama roubo de justiça. É velho como o mundo. Reputação, nome e candidatura são a vinha que não se vende. Lembre do recado da montanha. Sob pressão não se vira Acabe por dentro. Fortaleza e esperança, bolsonaristas. O placar de hoje não é a taça de outubro. A faixa que fecha o programa é Santa Catarina, da dupla Lazy Wax. Um projeto de no disc bug nascido em Berlim, fã confesso do ítalo disco oitentista do álbum Lazy Wax Volume 1 de 2020. O nome remete ao nosso estado catarinense e à mártir Santa Catarina, que enfrentou o imperador, não dobrou a fé sob ameaça. Combina com a noite, pista de dança por fora, espinha dorsal por dentro. Uma paz que nos traz uma paz que nos traz uma paz que nos traz uma paz que nos traz. Uma paz que nos traz uma paz que nos traz. Estamos de volta e olha só, hein? Trump caça narcoterrorista na Venezuela. Peraí, agora sim. E racha o chavismo, hein? Ninho Guerreiro morto, Delcides rege os Estados Unidos e a direita oscila na América Latina. Você ouviu Lazy Wax com a música Santa Catarina. E agora vamos ao nosso quintal. Comecemos pela América Latina, esse quintal de impérios e cartéis, onde enquanto Brasília discute quem pode ser candidato sem desagradar o carcereiro, gente de verdade faz política de gente grande. Na noite de sexta, dia 12, Donald Trump anunciou na sua rede social que uma operação conjunta entre o Comando Sul-Americano e a própria Venezuela tirou de circulação Héctor Rutherford Guerreiro Flores, Aninho Guerreiro, de 43 anos, chefão do trem de Aragua. Caiu no estado de Bolívar, região, reparem bem, riquíssima em minério. E o assessor do Pentágono resumiu o recado com a delicadeza de um soco. Não há refúgio para narcoterrorista nenhum neste hemisfério. Traduzindo do latim, a vinha de Nabor tem dono e o dono não vende. Vejam a trajetória. O sujeito começou em pequenos roubos em 2005, já matava policial e virou pó numa operação que 5 meses atrás seria pura ficção. Por quê? Porque 5 meses atrás Nicolás Maduro ainda não tinha sido pescado pelos próprios americanos. Aí está o pulo do gato. Com Maduro preso desde janeiro, a inteira Delcy Rodrigues fez o que nenhum chavista ousaria sonhar. Voltaram os voos diretos Miami e Caracas. Reabriu a embaixada americana. As petroleiras voltaram a operar sob supervisão de Washington no dia 23 de maio.
Fuzileiros navais americanos pousaram na sede da embaixada para uma simulação de resposta militar em plena Caracas. Tabu sagrado não era Chaves, hoje é rotina de terça-feira. As alas radicais do chavismo já gritam que Delcy se entregou demais. E os analistas apostam que a Sriracha pode arrancar do regime a sua última blindagem e destrancar a porta de eleições livres. Quem diria? A Revolução Bolivariana, aquele projeto eterno e indestrutível, termina como termina toda colônia que perde o padrinho, implorando o voo direto para Miami. No resto do bairro, o crime não tira férias. No México, pistoleiros do cartel Jalisco Nueva Generación emboscaram 10 policiais e mataram 5. As autoridades fiéis ao roteiro confirmaram tudo e prenderam ninguém. Em compensação, veio a contraprova. A Interpol, com a Organização dos Estados Americanos, Dinheiro Europeu e Logística do Brasil, fechou a Operação Orca 11. 8.701 prisões em 10 países, 56 toneladas de droga, 3.300 armas apreendidas, a maior caçada anticrime da história da região. Bonito, palmas! Pena que tenha precisado de 10 países para fazer o que um Bukele, uma Argentina com coragem, faz sozinha num fim de semana. Falando em coragem, na Bolívia os bloqueios contra Rodrigo Paz bateram 40 dias e já queimaram 978 milhões de dólares no setor exportador. Quase 1 bilhão, perto de 5 bilhões e meio de reais torrados só para sindicato apertar o governo, mas eis o milagre. Depois de um aviso americano sobre vistos, esses mesmos sindicatos descobriram de uma hora para outra as virtudes do diálogo. Os piquetes despencaram de 80 para 52. Notável como o globalismo que jura amar os pobres só recua quando o cofre e o passaporte falam mais alto que o discurso. E o tão festejado ciclo conservador mostra os pés de barro. No Peru, com 100% das atas apuradas, Keiko Fujimori lidera por raquíticos 18.500 votos sobre o esquerdista Roberto Sanches, que já pede recontagem, embora o fujimorismo tenha abocanhado 22 das 60 cadeiras do Senado. Na Colômbia, a 6 dias do segundo turno, o conservador Abelardo de las Prieia, ungido por um telefonema de Álvaro Uribe, denuncia que grupos armados perseguem os seus eleitores, enquanto encara o petista Ivan Cepeda. Tome-se o aperto de Caste Milei no boi e passe, a lição salta aos olhos. Maré de direita não é destino manifesto, é trabalho de formiga minuto a minuto, contra tiranos que jogam com cartas marcadas que o democrata sequer tem no baralho. Fortaleza é virtude, virtude que dorme perde a vinha. Para fechar este giro com o tambor batendo no compasso certo, fica a deixa musical. Vamos ouvir Nação África do Camarão Orquestra, coletivo parisiense de Afrobeat e Afrodisco, nascido em 2008, daqueles franceses que tocam mais brasileiro que muito brasileiro. O disco lançado pela Favorite Recordings mergulha nas raízes afro-brasileiras, numa percussão que atravessou o oceano, combina com o nosso giro das raízes que ligam a África ao Brasil e a América Latina inteira, lembrando que liberdade também é não deixar nenhum tirano calar o tambor. Trump fecha Páscoa Irã e desafia o G7. Israel recusa Macron é ameaçado por vinhos e Putin bombardeia a catedral na Ucrânia. Você ouviu o Camarão Orquestra com a música Nação África? Enquanto Brasília brinca de inquérito e pesquisa, o mundo adulto resolvia guerra, petróleo e sobrevivência.
No domingo, 14 de junho, no dia em que completava 80 anos e o calendário americano festejava o Dia da Bandeira, Donald Trump postou no Truth Social a fim de quase 4 meses de guerra com o Irã, palavras dele, o acordo com a República Islâmica do Irã está concluído, autoriza a abertura sem pedágio do Estreito de Hormuz, suspendendo o bloqueio naval. Navios do mundo, liguem os motores que o petróleo flua. O petróleo obedeceu, o Brent despencou ao menor preço desde 5 de março. Houve concessões, é claro. Os Emirados toparam liberar até 20 milhões de dólares iranianos congelados em Dubai, esticou-se o cessar-fogo por 2 meses, empurrou-se a conversa nuclear para depois. Teherã, fiel ao roteiro, chamou tudo de rendição americana e ameaçou taxar Hormuz. Na vaidade, quem perdeu, mas precisa salvar a cara diante do próprio velório. Olha a agenda. O funeral de Khamenei está marcado para 4 de julho, dia da independência americana. O tirano enterrado no dia da independência alheia. Há ironias que dispensam comentário. Israel não gostou. Itamar Ben-Gvir, ministro de Netanyahu, foi a faca. Não somos parte desse acordo, que não cuida da nossa segurança. Israel não é uma república de bananas. Agradeceu a Trump e no mesmo fôlego avisou que não deve satisfação a ninguém, mantendo tropas no sul do Líbano, embora o pacto previsse o fim das operações. Cada um ali decidindo até onde oferece outra face e até onde desembainha a espada. Vem a parte saborosa. Trump posou na França para o G7 em Evian e brigou antes mesmo de sentar. A New York Post nesta segunda exigiu que Macron derrube o imposto de 3% sobre as gigantes de tecnologia do Vale do Silício, sob pena de uma tarifa de 100% sobre os vinhos franceses. Detalhe: o maior freguês dessas garrafas, 1/5 de tudo que a França vende de vinho, são os Estados Unidos. Macron, peito estufado, jurou que não cede. Eis o G7 de 2026, prestígio em queda, racha por dentro, cutucada por Brasil e Índia, e o anfitrião prometendo mandar porta-aviões a Hormuz, justo problema que o americano já tinha resolvido. Lá fora, manifestantes anti-G7 tocaram fogo num Tesla e quebraram as janelas de um escritório da ONU, porque a esquerda globalista só sabe protestar contra quem produz riqueza. A Rússia mandou seu cartão de G7 do jeito Putin. Na madrugada de segunda, 34 mísseis balísticos sobre a Ucrânia, ao menos 9 mortos, 4 civis em Kiev, 5 socorristas em Kharkiv e a Catedral da Dormição, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, atingida. As defesas abateram só 15, mais uma vinha cobiçada, mais um tempo na mira de quem confunde poder com direito de tomar o que não é seu. Velho enredo. O rei que mata perdar o vinhedo do vizinho, e a União Europeia, coerente na incoerência, escolheu este momento para abrir negociação de adesão com a Ucrânia em plena guerra. No miolo do continente, juiz delírio lado a lado. A Suíça rejeitou em referendo por 55% travar a população em 10 milhões de habitantes. Ideia do Partido Popular Suíço da direita. Nem o medo da imigração em massa demoveu os suíços. O Reino Unido de Keir Starmer vetou redes sociais para menores de 16 anos, copiando a Austrália para devolver infância às crianças, embora os críticos farejem ali uma carteira de identidade digital entrando pela porta dos fundos. E o cardeal Kurt Koch lembrou que a imprensa finge esquecer 388 milhões de cristãos perseguidos hoje, mais mártires do que nos primeiros séculos. O clamor dos perseguidos abafado por técnicas cada vez mais elegantes, como o Papa Leão XIV advertiu ao falar do véu de indiferença do mundo digital, quem tem ouvidos, que ouça. A despedida vem da própria França, mas dançando muito melhor que Macron. Sequence, na versão remixada por Voilà, é a banda parisiense no disco La Impératrice, reprocessada pelo produtor francês Bruno Hovert, que sob o nome Voilà fabrica Afrodisco como quem manda Paris pegar sol nos trópicos. Saiu em 2017 e prova que a melhor exportação francesa não é imposto sobre tecnologia, é groove. Você vai ouvir Sequence, remix de Voilà com L'Impératrice.
Japão se rearma e China pede clemência disfarçada. Tóquio compra mísseis, Londres aposta bilhões e Pequim teme o próprio modelo econômico. Un scénario sans histoire. Mon corps en plan Você ouviu L'Impératrice Voilà com a música Séquence? E vamos ao Pacífico, onde a política anda tão adulta que dá saudade. No domingo, Grã-Bretanha e Japão selaram uma parceria econômica e tecnológica de 24 bilhões de dólares, cerca de 130 bilhões de reais, durante a visita da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi a Londres. Foram mais de 10 acordos, incluindo um parque eólico no mar de 9 bilhões de libras, e Keir Starmer saudou uma nova era de cooperação. Reparem na cena. Duas nações soberanas, em vez de estender a mão a banco multilateral, sentam-se à mesa e fecham um negócio de gente grande, ainda na véspera do G7. É assim que se faz quando o país tem dono e o dono trabalha, em vez de enterrar talento no quintal. E a tal Takaichi não atravessou meio mundo só para assinar cheque. Sob o comando dela, o Japão chuta para escanteio décadas do pacifismo que lhe foi imposto depois da Segunda Guerra e se rearma a passos firmes. Compra 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk que alcançam alvos a mais de 1.600 quilômetros. Investe pesado em desenvolvimento próprio. Pode parecer pouco cristão festejar míssil, mas o Evangelho de Mateus já avisava. Dar a outra face é a virtude de quem tem espinha, não de quem tem medo. Quem tem força e age com prudência protege a casa, quem só tem medo entrega a chave. A China, claro, ficou nervosa. Engraçado como o gigante que passou anos militarizando o Mar do Sul e medindo a paciência de Taiwan, agora se assusta quando o vizinho tem coluna vertebral. A mesma China que aplaudiu o acordo entre Trump e Irã e se ofereceu para desempenhar papel ativo na manutenção da paz, generosidade tão sincera quanto raposa se candidatando à vigia de galinheiro. E aqui mora a cena mais reveladora, a própria China pedindo socorro com roupa de exigência. Pequim apelou aos Estados Unidos para tratar suas empresas de forma justa, suspender a lista negra de exportações, no estilo clássico de quem passou anos furtando tecnologia alheia e agora reclama do lugar na fila. E até a revista britânica The Economist, ninguém ali suspeito de paixão por Trump, cravou que Pequim precisa mudar o modelo de crescimento pelo próprio bem. Apesar do festival de exportações, o consumo interno é raquítico e as vendas no varejo de automóveis despencam. Veja a ironia do dirigismo. Constrói-se uma torre altíssima de estatísticas, um arranha-céu de superlativos para impressionar o resto do mundo, e lá em cima no topo da soberba, descobre-se que o próprio povo não tem com quem encher o carrinho de compras. Vende para fora porque dentro o cidadão não pode comprar. É sempre o mesmo desfecho da economia planejada. Muita planilha triunfante e prateleira vazia, torre alta, mas as línguas no chão já não se entendem. No tabuleiro regional, a velha pólvora segue úmida na fronteira entre Camboja e Tailândia. Desde os choques de julho do ano passado, a hostilidade pública só cresceu. E a desconfiança entre os dois governos continua afiada. A diplomacia da região aposta em terceiros, atores neutros e confiáveis, para remendar a confiança rasgada e evitar que estopins pegue fogo de novo. Num sinal dito dos tempos, a onda de banir redes sociais para crianças cruzou o planeta. Depois da Austrália abrir a trilha no fim do ano passado, vários países asiáticos agora estudam o mesmo caminho de olho na intimidação virtual, no vício e nos predadores que rondam o feed. Pelo menos nisto, a antiga metrópole e a antiga colônia concordam. Criança não nasceu para crescer curvada sobre o algoritmo, nasceu para correr atrás da bola e brincar ao sol. E já que o assunto é gente que dança em vez de só rolar a tela, encerra o giro com Coça Coça, de Soul Jazz Orchestra, coletivo canadense de Ottawa, que mistura jazz, soul, funk e afrobeat numa caldeirada só. A faixa saiu em 2015 no álbum Resistance e bebe no disco e no boogie da África Ocidental dos anos 70 e 80. Coça, aliás, era o ritmo de dança dos Duala em Camarões, que mais tarde virou o famoso Makossa. Da Ásia à África, a mesma lição, enquanto o regime ergue torres, o povo livre ergue os braços e dança.
Musk vira trilionário enquanto Califórnia vira República de Bananas. FBI invade grupo de Soros. Nilson chora investigação e Trump faz 80 anos. Você ouviu The Soul Jazz Orchestra com a música Coça Coça. Atravessemos agora para os Estados Unidos, terra onde nesta semana o abismo entre quem constrói e quem berra ficou largo bastante para a gente jogar um foguete dentro. E olha que tem foguete sobrando. Na sexta-feira, 12 de junho, Elon Musk virou o primeiro trilionário da história depois do maior IPO, a maior abertura de capital já registrada. SpaceX captou 75 bilhões de dólares, perto de 410 bilhões de reais, com as ações saindo a 135 dólares e fechando a 162 no mesmo pregão. Detalhe que a inveja não digere. O homem mais rico do planeta continua morando numa casinha de 37 metros quadrados no Texas, menor que a varanda de muito deputado. Do outro lado do balcão, o candidato esquerdista ao Senado pelo Maine, Graham Plattner, recebeu a notícia com uma fúria tão fora do lugar que a própria internet pegou o pão e foi assistir ao circo. É a inveja promovida à plataforma eleitoral. Não sabem montar um foguete, mas sabem, com afinco quase litúrgico, detestar quem monta. A vaidade ferida é o motor mais barato e mais ruidoso da política. Mamão não constrói nada, só cobra pedágio do ressentimento alheio. A esquerda americana seguiu distribuindo troféus de constrangimento como brinde de posto. Robert De Niro, num contra-evento de celebridades idosas que tinham o ânimo da hora da soneca em asilo, comparou amar os Estados Unidos a amar um marido abusivo. Enquanto o ator filosofava, a vida real seguiu o roteiro oposto. O apoio à transição de gênero despenca, sobretudo entre mulheres, e hospitais americanos recuam das intervenções em menores diante de novas evidências de dano e de derrotas na justiça. A caixa que abriram com rótulo de tolerância está se fechando sozinha, e quem avisou antes levou o carimbo de intolerante. Pois é, casa dividida contra si mesma não se sustenta, e isso já estava escrito muito antes de virar manchete. Na quinta-feira, 11 de junho, o FBI bateu na porta comandada embaixo do braço na sede do Ohio Organizing Collaborative, máquina de organização eleitoral bancada por George Soros e Alex Soros, dentro de uma investigação de fraude, intimações, busca e apreensão de aparelhos. A engrenagem globalista das ONGs, aquela que distribui ativismo pago como quem distribui esmola alheia, de graça recebeu e de graça repassou o ódio. Começou enfim a sentir no próprio bolso o cheiro de papel timbrado de juiz. E aí desce a cortina para a comédia californiana. O governador Gavin Newsom apareceu num vídeo choroso jurando que Trump mandou o Departamento de Justiça investigá-lo e a esposa por sabotar uma futura candidatura presidencial. É a mesma Califórnia que, como cravou a imprensa de direita, virou uma república das bananas dentro do próprio Estados Unidos. Eleição capturada, oposição abafada, capitalismo de compadrio e saque do dinheiro público, tudo com fachada democrática e iluminação de cinema. O filho pródigo torrou herança, em vez de voltar para casa, gravou um choro para a câmera pedindo mais mesada. Importaram o pior da América Latina e batizaram de progresso. Trump, por sua vez, soprou 80 velas no domingo com a agenda lotada e 0 hora de descanso. Recebeu a homenagem de patriota incansável, saudou os 250 anos do exército americano, 251, do exército. E nossa república saúda esses heróis, já prometeu o maior show de fogos da história para os 250 anos do país, porque ninguém faz aniversário como ele. Mandou rodar numa noite de luta de jaula no quintal da Casa Branca UFC, à sombra do gramado presidencial. O brasileiro Maurício Ruff brilhou, potão nosso perdeu apanhando, tomando golpe legal na nuca, daqueles que o regulamento proíbe e a comissão pode com justiça transformar em no contest, resultado anulado. Se valer a regra, o brasileiro sai sem derrota no cartel. Justiça final é virtude antiga, mesmo quando chega no replay. Tudo isso enquanto operários raspavam o nome dele na fachada do Kennedy Center horas depois de uma decisão judicial, e Dilma Costa, fiel à própria vocação cômica, comparou a retirada da plaquinha à queda do Muro de Berlim. Há quem confunda inscrição de mármore com liberdade, deve ser difícil para certa gente distinguir uma parede de uma tirania. No braço da imigração, o ICE prendeu estrangeiros condenados por pedofilia, abuso infantil e a violência doméstica numa perseguição de carro de cair o queixo em New Jersey. Capturou um suposto líder terrorista estrangeiro que mantinha a própria mulher em cativeiro. A ordem voltando devagar na marra e no batente, a vinha sendo retomada das mãos de quem havia tomado de assalto.
E que tudo isso, ouvinte, nos sirva de espelho, a gratidão de um povo que ainda sabe celebrar a própria bandeira, é um convite a amar o Brasil com a mesma coragem, sem pedir licença e sem terceirizar o patriotismo. Para acelerar a saída dessa sessão, vamos para a próxima. Fórmula 1 de Fatnotronic com Felipe Sá. Fatnotronic é dupla brasileira, Rodrigo Gork e Luiz Felipe, que garimpa o boogie e o disco funk nacional nos anos 70 e 80, e coloca na pista com batida eletrônica. A faixa saiu em 2018, no nome na largada combina a perfeição com Musk fechando o pregão a 162. É arriscada, é arrancada, é 0 a 100, é gente acelerando, enquanto os outros reclamam do barulho do motor. Volta, queridos ouvintes, olha só o que está acontecendo. Ebola dispara no Congo e Estados Unidos desligam a IA. Semaglutida nacional chega, hospitais recuam na transição e vacina de da dengue vira mordaça. Mais uma ilusão na sua mente, só precisando. Você ouviu o Fatnotronic Felipe Sá com a música Fórmula 1. Fechamos o programa com o giro da saúde, ciência e tecnologia. A notícia mais séria veio do Congo. Autoridades congolesas reportaram um dos maiores saltos diários do surto de ebola declarado há um mês. 72 casos novos em 24 horas, somando 782 confirmados e 181 mortes. O detalhe que arrepia: o vírus se espalha por uma região remota de população flutuante, sem remédio nem vacina aprovados. No Brasil, o Rio Grande do Sul já investiga um caso suspeito no homem que esteve em Uganda. Fica o lembrete que saúde pública de verdade não cabe em hashtag nem tratado de pandemia assinado no G7. Ela exige fronteira vigiada, vigilância sanitária e gente competente. É a cura das nações, aquela que enfrenta a peste de perto e não a delega à burocracia de Genebra. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. E aqui vale elogio raro, lá fora só por uma virada de juízo na saúde pública, gente disposta a devolver à medicina a soberania de cada país e tirá-la das mãos da Organização Mundial da Saúde e da velha indústria do pânico que por anos vendeu medo no atacado e censura no varejo. Saúde virou pretexto para calar e calar virou política de saúde, pois o vento começa a virar. Por falar em saúde brasileira, duas histórias contam a mesma moral. A primeira semaglutida produzida no Brasil por síntese química Ozivy da MS chegou nessa segunda às farmácias após aval da Anvisa, mais de 500 mil canetas ampliando a concorrência no mercado de emagrecedores antes refém de importados. Mercado livre funcionando, quando entra concorrente cai preço e quem ganha é o doente, não o cartel. Já a vacina do Butantan contra a dengue virou caso de mordaça. O governo federal suspendeu provisoriamente a aplicação em massa para investigar 42 casos de reações severas, 3 grávidos e 2 óbitos. O ministro Alexandre Padilha admitiu que ainda não é possível estabelecer relação de causalidade, mas é um sinal de alerta, investigar é o mínimo. O problema nunca foi a cautela, o problema é quando a cautela como a vacina vira censura ao debate e quem pergunta é tratado como herege na fogueira. E a prudência, a virtude que pesa antes de decidir, vale também para a ideologia. Hospitais americanos recuam das práticas de transição de gênero em menores diante de novas evidências de dano. A ciência, quando a deixam trabalhar em paz, costuma chegar exatamente onde o bom senso já tinha chegado primeiro. Enquanto isso, a indústria dos suplementos descobriu o ouro. A creatina, por 3 décadas sinônimo de músculo na academia, agora é vendida como promessa de turbinar o cérebro, porque a fórmula do mercado, como observou a imprensa, é vender desejo antes de saúde. De graça recebestes, de graça dá, ensinou o mestre
aos que curavam, e a frase devia estar colada no balcão de toda farmácia que cobra fortuna pela esperança engarrafada. No fronte tecnológico, o episódio mais sintomático, a própria Anthropic, empresa americana de inteligência artificial, desligou do mundo inteiro o acesso a dois de seus modelos, o Fable 5 e o Mythos 5, para cumprir a ordem do governo dos Estados Unidos ligada a controle de exportação e segurança nacional. Clientes do planeta todo ficaram sem serviço de um dia para o outro, eis a soberania tecnológica na prática. Quando Washington decide que certa ferramenta não cruza a fronteira, ela não cruza. E nenhum discurso globalista sobre tecnologia sem pátria segura a ordem. Inteligência artificial, afinal, também tem dono, e a vinha, já dissemos a noite inteira, não se vende, quando muito se desliga na tomada. E aqui, meus amigos, que a gente passa a régua na noite, porque se você ouviu a Rádio Café desde o primeiro gole, percebeu que todas as notícias de hoje contam no fundo a mesmíssima história. A briga antiga entre quem cobiça o que não é seu e o quem se recusa a vender o que é seu por direito. É a vinha de Nabot atravessando o noticiário inteiro, de Limeira a Caracas. Na economia, Elon Musk virou o primeiro trilionário da história com a abertura de capital do SpaceX e milhares de funcionários ficaram milionários junto, porque foguete que voa não pede cota nem subsídio do Ministério da Cultura, pede trabalho. No mesmo dia, o Brasil recebeu a boa notícia da paz dos Estados Unidos e Irã, ainda assim fechou o pregão no vermelho, o único país que ganha na loteria, e perde o bilhete no meio do caminho do banco. A carga tributária bateu o recorde, o governo foi emitir dívida em yuan para trocar a coleira do dólar pela de Pequim, e o agro, que sustenta um terço do crescimento, levou embargo europeu por preguiça de caneta e teve o boi confiscado na calada da noite por um acabe de colete do ICMBio. A vinha do produtor cobiçada por quem nunca plantou um pé de soja. No Brasil, a juristocracia deu um novo espetáculo. Alexandre de Moraes, sancionado pelos americanos, vai julgar amanhã o brasileiro acusado de pedir as sanções que caíram sobre ele mesmo. Juiz e vítima na mesma beca, até a Itália reparou na palhaçada. É Jezabel de toga forjando o falso testemunho para chamar o confisco de justiça. E a pesquisa do BTG mirando Flávio Bolsonaro paga por banco interessado, com pergunta capciosa e saída honesta marcada com não ler. É só a mesma vinha por outro nome. A candidatura que não se compra, então se tenta tomar, com pesquisa fabricada e traição da direita permitida. Esse neotucanato que toma chá de alfazema com nojinho do voto que o elegeria. No mundo, a soberania mostrou os dentes. Donald Trump fez 80 anos comemorando, recebeu homenagem de patriota, fechou a paz com o Irã, reabriu o Estreito de Hormuz, caçou o chefe do trem de Aragua na Venezuela, e ainda peitou Macron por causa de vinhos franceses, tudo na mesma semana, na idade em que aposentado brasileiro disputa a fila de INSS. O Japão se rearmou, a China pediu clemência disfarçada e a Califórnia virou república de bananas dentro dos próprios Estados Unidos. E começou a Copa. Esse circo bendito das nações, onde Flávio já chamou a camisa da seleção da camisa do Bolsonaro. E onde sábado, na festa dos 80 anos de Trump, no domingo, na verdade, ontem, teve até a luta de artes marciais mistas na Casa Branca, com o brasileiro Rufi brilhando, o Poitin, o nosso Alex Pereira, perdeu com golpes ilegais na nuca. Lembrete que até no octógono o sujeito leva pancada por trás de quem não tem coragem de encarar de frente. Pergunte à oposição brasileira. Repare no fio que costura tudo. De um lado, os vícios velhos como o mundo, encarnados não em gente comum, mas nas instituições. Mamon, o deus do dinheiro sujo sentado no caixa do PCC e na publicidade milionária das estatais. A inveja que vira programa de governo e xinga o trilionário em vez de empreender a criar. A mentira que veste beca, fabrica pesquisa e sela sigilo de 100 anos. E o medo vendido no atacado pela indústria do pânico sanitário. Do outro lado, as virtudes que nenhuma censura desliga na tomada, a fé de quem ainda acredita que a verdade vence, a esperança que não confunde o placar de junho com a taça de outubro, a prudência que investiga antes de calar, a fortaleza dos apóstolos, aqueles homens amedrontados, trancados a 7 chaves, que receberam um sopro de coragem e saíram pregando sem medo na praça que antes lhes dava pavor. É essa coragem que falta a Brasília e sobra no campo, no octógono e na pista de dança. Então fica o convite aí para você, ouvinte. Ame o Brasil que trabalha apesar do desgoverno, o Brasil da roça, da fábrica, da igreja, da família que paga imposto em dia e enterra os seus com dignidade. Ame a liberdade, que é a vinha que Deus deu a cada homem, que nenhum rei, nenhum tirano e nenhuma toga tem o direito de tomar. O medo é antigo, mas a coragem é mais antiga ainda,
e ali está disponível de graça para quem tiver a ousadia de respirar fora do esquadro. A messe é grande, que não falte trabalhador. Essa foi a Rádio Café, o seu espaço para despertar, e quem desperta não volta a dormir. A despedida vem em português com sotaque francês. A última da nossa playlist Disco Voador é Cravado, de Laure Brigade, cantora e compositora francesa de Toulouse que se apaixonou pela música brasileira e passou a compor em nossa língua. Gravado em parceria com Ben Ferraz, da banda goiana Bugarins, Cravado saiu em 2018 e é tropicália pura. Psicodelia macia com balanço de bossa, prova viva de que a melhor cultura brasileira não precisa de fronteira nem de subsídio. Ela atravessa o oceano sozinha e volta cravada no coração de quem a ouve. Que ela fique cravada no seu também. Boa noite, durmam com a consciência leve e a coragem acesa. E até a próxima edição. Lembre-se, estamos ao vivo no YouTube, @LeonardoDias_RC, no X, @LeonardoDias, e lá no oeditorial.com você pode assinar a nossa newsletter gratuitamente ou contribuir com a gente lá na Rádio Café. Muito obrigado a todos, fiquem com Laure Brigade, ouvindo a música Cravado. E é isso, pessoal. Então, eu vou deixar aqui a charge do dia para vocês. Fiquem bem, tenham uma ótima noite e até amanhã.